hoje nós temos a alegria de receber aqui essa amiga já de mais de uma década, né? Mais de uma década, né? Pois é. Não pode falar muito mais que isso. A Maíra, assim, depois ela vai contar aqui, então, antes de começar aqui, ela começou a falar sobre o velho eu, né? O meu velho eu, né? O velho combativo que colocou você, você falou que coloquei você numa sinuca de bico, né? Eu costumo dizer que é a maior saia justa da minha carreira. Puxa vida. Esse é o seu host aqui no 30 do 4. Mas vamos lá, a Maíra é uma mulher de fé, né? Eu gostei muito, você sabe que eu também sou, né? Isso, eu acho que apresentar uma pessoa como sendo uma pessoa de fé, uma pessoa conectada a valores morais, a valores cristãos, né? No meu caso, eu sou cristão, acho que você também. Também. Mas todos os outros, né? As outras formas de expressão da fé também trazem esse valor intrínseco, né? Então, ela é empresária, uma mãe de 3, né? Que transformou uma ideia lá em 2015, e eu participei dessa ideia, depois a gente fala aqui, numa das principais comunidades de crédito do agronegócio, né, e que é o Conacred, né, que começou como um fórum ali informal, né, e hoje é, sem dúvida nenhuma, o maior elemento de conexão entre os stakeholders do agronegócio, pelo menos no que diz respeito a crédito, que é, na minha modesta forma de ver, a espinha dorsal do sistema, né? E esse congresso já acontece desde 2018, né? Quer dizer assim, já estamos atingindo a maturidade mesmo, né? E a missão da Maíra aqui, ela coloca como de uma forma bem clara, que é conectar, né? Conectar os profissionais de crédito com as melhores soluções do mercado. Inclusive, eu tive a oportunidade de ser palestrante, ser né? Palestrante, ser patrocinador também edições. algumas vezes. É o dinheiro que acabou, senão continuava. E também tem um diferencial que é um roadshow, em que, né, vocês vão andando pelos estados, levando essas inovações, levando conhecimento, democratizando esse acesso à informação, né? E esse ano o evento não vai ser mais híbrido, né? Eu até achei que seria, mas não vai ser, vai ser 100% presencial. Primeiro ano que a gente faz depois de pandemia um evento sem transmissão ao vivo. E aí vamos focar nessa tão falada inteligência artificial, na inovação. Vai ser aqui em São Paulo, já daqui alguns dias, né? Nos dias 12 e 13 de novembro, né? Enfim, então, a todos aí, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, pode ser boa noite, né? Bem-vindos a mais um episódio aqui do 30 do 4. Como vocês sabem, eu sou o host, Gianpaolo Zambiasi, e essa minha amiga é a minha convidada, né? E para mim é alguém que realmente fez diferença nesse ecossistema. Inclusive, um dos grandes contratos que eu tive foi fazendo palestra no seu evento, né? Enfim. E muito obrigado, né, por você estar aqui. E para quem ainda não te conhece, né? Você que é essa mente por trás do principal evento de crédito no país, a gente quer que os stakeholders do crédito sejam o nosso público. A gente quer fazer um podcast voltado mesmo para o nicho de investidores e para o nicho de financiamento, né? Então, tenho certeza que você vai conseguir nos ajudar a reverberar um pouco isso, né? Mas antes da gente falar de Conacred, de falar dessas coisas todas, eu queria que você falasse um pouquinho da Maíra, né? Quem é essa mamãe de 3, esse coração bondoso aí, para se apresentar aos nossos ouvintes, né? Quem nos assiste. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente. É um prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer. E, gente, fiquei sabendo que eu sou a primeira mulher. A primeira saia para abrir a porteira. E aqui é o seguinte, você é a primeira mulher para frente da câmera, porque por trás da câmera só tem mulher. Então, isso aqui é feito pelas meninas aqui, né? A nossa CMO, a Rebeca, é a menina, a Julie, que é um anjo, a própria Laís, a Pri não leu meu livro ainda, sabe? Estou com meu coração falar desse livro também, né? Entristecido por isso, mas vamos lá, continue. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, é uma honra poder falar para esse público. E muito mais do que falar, assim, eu não fico muito com o microfone na mão. O nosso negócio é trabalhar no pré, né? É fazer conexões, como você falou. Eu me apaixonei por ser uma ponte entre boas soluções, então eu não sou do crédito, eu trabalho com o crédito, né, já desde essa época aí que você falou, mais de uma década, assim, para mim, a minha vida pessoal, a Maíra se misturou
a crescer com o Conacred, porque os meus 3 filhos nasceram nesse meio. Deve ser uma loucura, né? Gravidez, evento, nascimento, amamentação. 2 Conacreds gestante, bem gestante, porque inclusive o meu filho do meio, João, nasceu 2 semanas depois em 2021. Então já estava quase... Eu estava assim... Nos dias. Eu já estava com 9 meses quase completos, né? E foi bom que ele esperou. A gente orou bastante durante a gestação para poder... Foi o primeiro evento depois da pandemia. E, enfim, então, assim, a minha vida se misturou muito a levar adiante, né, essa proposta, esse valor e aquilo que Deus colocou no meu coração para ajudar esse setor e a minha vida pessoal, né? Casamento, crianças tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho crianças pequenas ainda, então... Uma coisa que eu gosto sempre de colocar, né? Que eu acredito que conversar, pelo menos para um homem, né? Conversar com uma mulher sempre deveria partir dessa premissa da admiração, né? Porque são muitos pratos para serem equilibrados, né? Tem uns que caem de vez em quando, tem uns que a gente pega com o pé. Tem até aquela piada assim, se você quiser alguém que faça 2 coisas ao mesmo tempo, peça para uma mulher, nunca peça para um homem, né? Então, assim, para mim seria meio incompreensível isso tudo, né? E eu fico curioso, né? No meio dessa jornada de tantas coisas, como é que você caiu no crédito ali, como é que surge essa ideia de criar o primeiro Congresso Nacional do Crédito, porque você agregou ali o evento que vocês criaram, acho que teve um evento anterior, mas o evento que vocês criaram, ele ganhou muito em escala, em importância. Mas como é que você caiu nesse mundo? Porque aqui eu só tenho trazido, né, os papas do crédito. E para nós foi até interessante trazer você, até para a gente falar sobre o mundo que está por trás do crédito, sobre essas pessoas, sobre como elas são, como é que você conseguiu acessar, né? Porque no final do dia esse é o nosso público. Legal. Com essas pessoas que a gente quer falar. Então, como é que surgiu isso? Assim, eu sei que nada acontece por acaso, né? Não existem coincidências. Mas foi uma grande surpresa. Eu tenho uma especialidade, vamos dizer assim, uma especialização em trabalhar com inteligência competitiva. E a inteligência competitiva, ela consegue permear em qualquer área do conhecimento humano. Me explica o que é inteligência competitiva e já me perdoa pela ignorância. Não, fica tranquilo. Sabe como é que eu traduzo isso? É a arte, não é nem uma ciência, é uma arte realmente. É uma arte de fazer boas perguntas. Bom, então eu sou uma curiosa nata. Então você vai se dar muito bem com a inteligência artificial, porque a inteligência artificial é isso, né? Fazer boas perguntas. Cabe a ela fazer boas respostas. Mas quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. Exatamente. Aí, o que a gente faz com essas boas respostas? A gente tem que filtrar, e aí é uma inteligência humana mesmo, né? A gente filtra e a gente entende por trás dessas respostas as necessidades, as dores e as potenciais soluções para essas dores. Então, foi isso que eu acabei me desenvolvendo em fazer. E aí, eu caí no agronegócio. Eu tô vendo. O pingente, por acaso, é uma baga de soja? É uma soja. Entrou no agronegócio mesmo. Aí eu caí e me apaixonei. Será que não é? Daqui a pouco ela fala que é uma vagem, né? Não, mas soja. Tá aqui uma sojinha. E eu caí no agronegócio lá em 2015. E aí, o que é que eu vou fazer com isso, né? E aí me caiu esse projeto na mão na época. Ainda não tinha ninguém que tinha colocado a mão nesse projeto. Olha, chegou aqui uma empresa, falaram que existe esse negócio aí de crédito. Primeiro pesquisa assim, aí. Que é uma coisa que eu gostaria só de contribuir, né, sem te interromper. 10 anos atrás, o agronegócio não tinha, embora tivesse a mesma dimensão de tamanho e tal, mas ele não tinha pelo menos em termos de evento, por exemplo, foi quando começaram os primeiros Andaves, que é um evento maravilhoso da distribuição de insumo. Acho que até São Paulo mesmo tinha muito menos. Hoje as feiras são enormes. Gigantescas. Já tinha AgriShow, já tinha mais, né? Mas eu digo assim, os eventos de conteúdo. Para conhecimento não existia isso. Não, a gente foi meio pioneiro. E aí eu tenho orgulho de dizer, né, que eu estava na vanguarda lá atrás porque eu fiz o primeiro evento de AgTech em 2015. E eu estava lá, né?
Provavelmente. Eu era um Agtech, foi a primeira... Na verdade, é engraçado isso, porque quando a gente começou com o Gira, não existia o termo Agtech. Não, a gente meio que criou, era o fórum das Agtech Summit, acho que a gente chamava. Não, mas assim... Na época, mas... Porque tinham começado as empresas de tecnologia no Vale do Silício. Tinha a Agtech Garage. Não, a Garage, é depois, já é 2017, 2018, não era 2015. Então, assim, a Garage, eu fui lá, quando eu viajei, inclusive, teve a primeira missão para o Vale do Silício, conduzido pela Agtech Garage na época, né? O Tomé e o Marcelo. E eu fui nessa viagem. E a Agtech era no centro de Piracicaba e era um lugar de cowork. Super, digamos assim, pequeno e, claro, o Tomé já com a mente lá na frente, visualizando tudo que viria a ser. Inclusive me mostrou o primeiro projeto quando ele ia mudar para dentro lá do núcleo lá da Raizen, da Unicamp, aquelas coisas todas lá. Viu o projeto no computador, depois virou aquilo tudo, vendeu. Sem uma dúvida potência nenhuma, hoje. O Tomé é um dos grandes transformadores da tecnologia no agronegócio por ter sido esse primeiro hub. Então, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, sim. E aí, quando me entregaram vieram aqui e falaram para nós que existe esse negócio de crédito. E assim, como nenhuma de nós, éramos todas mulheres, mas nenhuma de nós conhecia o agro, era um negócio meio... Olha, a gente tem esse evento aqui, que era um evento jurídico, na época, jurídico, de crédito, era um negócio meio que eu palestrei no primeiro. Você palestrou também. Nesse aí. Era uma 4ª edição. Eu cheguei a fazer a 4ª edição. Já tinha, né, alguma coisa, mas era um evento bem pequeno. E aí, eu falei, cara, então vamos começar esse negócio na unha. E aí, o negócio de começar o negócio na unha olha, tem essas 4 pessoas aqui que a gente conseguiu acessar, agora, E aí eu no peguei e falei, bora. E eu, na época... Quem eram essas 4 pessoas? Você lembra? Cara, era o Cristozap, que na época acho que ele era CFO de uma... Cristos, Eu lembro dele. Ele, inclusive, preciso mandar uma mensagem para ele, que mandou mensagem ontem. E tinha ele, tinha o Jonatas Cury, que inclusive também esses dias encontrei. E tinha, eu agora eu não lembro. Ai, que legal. Ele é excelente. E, enfim, e aí, por eles, eu comecei a permear. Pelo Jonatas, eu cheguei no Davi. Quando eu convidei o Jonatas, na época, né? A agenda estava pronta, já tinha o Jonatas naquela época estava na Ecoagro ainda. Não, antes. Acho que a Ecoagro nem existia. Já? 30 anos. 30 anos. Não, Ecoagro não. Então não era... mas não, o Jonatas não estava na Ecoagro, não. Tá. Eu acho que ele era Singenta. Bom, pode ter sido. Acho que ele era Singenta, porque aí ele me conectou com o Davi. Quando eu o convidei, eu falei assim, Jonatas, eu vejo você no perfil de presidente de mesa, né? De apresentar o evento e tal. Aí ele falou, não sou eu. Mas eu tenho um que vai ser. Cara, ele e aí ele me conectou com o Davi. Ele é muito bacana. Ele é. E aí eu conheci o Davi, me apaixonei pelo Davi também, né, gente? Quem não? O Davi foi nosso convidado aqui de número 2. Ai, que maravilha. Tem que ser, gente, sempre. A gente homenageou o Davi ano passado, né? Também, já era um desejo do nosso coração já há muito tempo. Ano passado Você estava lá ano passado. Eu fiz um quadro lá, né? Você estava lá. Bancos, Sim. Enfim, aí que eu fui conhecendo. Quando me abriu mais o mercado, foi LinkedIn, claro, né? Porque naquela época o povo não usava muito, tanto. Acho que não tinha, mas tinha que ser LinkedIn. Tinha. Eu já manjava, né? Porque já tinha usado bastante. Interessante isso. A gente estava falando das diferenças de gerações, né? Isso é uma mudança de geração, a gente vivenciando essa mudança de geração do crédito, porque era sempre as tradings dando crédito, as indústrias químicas dando crédito para as revendas. De repente houve uma necessidade, o Davi falou sobre isso, de mudar o sistema. Foi quando ele fez a primeira operação estruturada, quando entrou a primeira vez que o mercado de capitais entrou nesse negócio para financiar. 2012, 2015, entre 2012 e primeiro 2015. Foi por ali, né? E inclusive foi ao mesmo tempo das primeiras recuperações judiciais. Pois é, mas ali foi uma outra onda, né? Na época do José Pupim, né? O primeirão lá. Mas lá foi uma outra onda, né? Eu participei também disso. Eu era advogado da Stoller. Inclusive, fui contratado pela Stoller numa palestra que eu fiz no Conacred. Na hora que eu terminei de descer do palco, eu preciso falar. Tá vendo, pessoal? Agora eu vou num recado aos potenciais patrocinadores. Eu preciso dar esse recado. Preciso fazer o jabá agora, tá? Eu não gosto de jabá, mas eu preciso fazer o jabá. Olha lá, gente. Eu vou te dizer uma coisa.
Hoje isso já não acontece da mesma forma que antes, sabe por quê? Todo mundo estava entrando nessa época no agronegócio. Então, como eu sou advogado, não conhecia muito. Ninguém não tinha referências. Mas ainda acontece, João. Não, eu tenho certeza que sim. Muito. Eu tenho certeza que sim. Mas eu digo assim, que há muitos espaços que foram preenchidos nos últimos 10 anos. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, todos os grandes escritórios de advocacia, eles entraram no agronegócio dessa época para cá. Então, assim, eles tinham outras especialidades e pegavam uma outra ação. A gente lá na ponta tinha grandes contratos com grandes multinacionais, mesmo sendo, como era o meu caso, um escritório de Minas ou do interior, ou seja, de onde for. Hoje eu já não vejo isso com a mesma capilaridade que existia antigamente. Né? Uma pessoa subiu, não gostei dele, vou contratar ele. Não, hoje eu acho que você tem que construir um respaldo, porque o mercado amadureceu. São muitos entrantes. É claro que você ainda vai, é claro que você ainda vai precisar de se expor. E o nosso papel eventos, também, né? como já tendo uma raiz firmada no setor, o nosso papel também é de avaliar esse tipo de coisa, claro. Sabe? É de entender quem são esses fornecedores e aí... Até para manter o nível do evento, né? As pessoas nos procuram muito para pedir indicação. Para pedir indicação para emprego. Olha, eu tô na praça, tal. Para tudo, né? Porque no final do dia você acaba sendo um hub entre todos os Nós somos essa ponte. Exatamente. Essa ponte para todas as coisas. Você se define como uma ponte entre profissionais. Tá vendo, gente? Eu estudei. Entre os profissionais de crédito e as melhores soluções, né? E aí eu te pergunto, na prática, como é que isso funciona? Né? O que as pessoas encontram ao se aproximar do Conacred? O que né? Não só os patrocinadores, obviamente, mas eu acho que tem 1.000 e poucas pessoas... Hoje o que a gente fala é que nós não somos um evento. Lá no passado a gente começou como um evento. Né? Começou lá no Fórum de Crédito, o relacionamento com crédito, e aí foi desenvolvendo. Quando nós viramos Conacred, fora lá do Informa, a gente acabou abrindo um pouquinho o leque. Antigamente, lá no fórum, lá quando a gente se conheceu, a gente não falava com revendas, com distribuidores. A gente só falava com indústrias, tradings e bancos. Uhum. E aí, de repente, a gente, nossa, mas peraí, e essas revendas? E aí, quando virou Conacred, quando eu assumi esse papel de líder, né, aquele que carrega os coisas tudo aqui, né? Uhum. Eu fiz assim, ônus a gente bônus, precisa... Né, mais ônus do que bônus. E aí quero ver o payroll check. Vamos ver o payroll check lá. Gente, poxa, tem esse público aqui. Como é que a gente não tá falando com eles? E aí a gente trouxe as revendas também. Eu lembro que na época que a gente trouxe as revendas, como o Conacred, já no primeiro... a gente teve um início de resistência das indústrias e tradings. Porque falou, não, vocês vão querer me colocar com o meu cliente? Gente, é melhor que o teu cliente esteja ouvindo a mesma coisa que você. Assim, pode dar menos ruim do que se ele não estiver ouvindo, na nossa experiência, o crédito, ele vivenciou e está vivenciando. Agora, então, eu não quero ficar falando... Nós estamos em outro momento. Vamos falar de coisa aqui que dá para a gente dimensionar, né? O fato é que, ao fazer essa penetrabilidade, né, ao gerar essa penetrabilidade no sistema, você está criando a massa crítica que vai fazer com que as pessoas tomem decisões durante o curso, porque é como um benchmarking, vamos dizer assim, né? Você está ali, você tem uma empresa menor, mas você vê um caso de uma empresa maior, ou então você está numa empresa maior e vê o caso de uma empresa menor. E como eu lembro que o evento é dividido por categorias de assuntos e trazendo sessões e painéis que vão trazendo as principais mentes, né, para discutir. E você sabe que a gente tem até... Você falou de inteligência artificial, esse ano a gente introduziu o uso da inteligência artificial acompanhando a nossa inteligência competitiva, né? Aquilo que a gente já sabia fazer para que a inteligência artificial ela potencializasse, e foi isso que ela fez. É o que ela faz, né? Exatamente. O nosso alcance de conteúdo. Então, a gente sempre faz muitas pesquisas para fazer o conteúdo, não parte da nossa cabeça e nem daqueles que estão muito próximos de nós, que são os nossos advisors, os nossos masters, né? Não parte deles, principalmente. Parte da gente pesquisar com o mercado e depois apresentar para ele aquilo que o mercado falou. Quer, e aí você adapta e aí... O que a gente fez? Ao invés de fazer O que mudou, você acha, nesse ano, que é um ano tão emblemático? Cara, qual a maior preocupação que todo mundo está tendo? Esse ano é o ano da gestão de risco. Todo mundo quer falar sobre gestão de risco, porque, né... Não é funding, não?
Não, é gestão de risco. Porque acho que, assim, tem funding também, a gente fala de funding também, mas o assunto mais pedido foi gestão de risco. O que eu tenho visto, por exemplo, aí talvez você não tenha informação, por favor, não se sinta constrangido. Mas, por exemplo, quando a gente pega o Banco do Brasil, que reportou o pior resultado no último trimestre de uma série histórica aí. Até para fugir disso, viu? Que a gente fala muito, que está pedindo gestão de risco esse ano. Então, o que acontece? Quando você vê essa circunstância, é natural que você, e principalmente que o Banco do Brasil ainda não conseguiu monetizar clientes recorrentes, antigos, que pagaram. Você sabe, vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Aí, claro, a gestão de risco é como vai ter menos dinheiro, eu tenho que alocar mais eficientemente. E não é nem só isso, é eficiente, exatamente. Para eu perder menos ou para eu perder o mínimo possível, eu preciso melhorar a análise e a gestão de risco. Parece que hoje nós só pensamos em como perder menos. Não é muito doido, mas é o que a gente ouve. É o que a gente ouve muito. Eu não consigo... Olha, para onde eu posso transferir isso? Vou transferir para seguros, vou transferir para... O custo é que a conta não fecha mesmo. Assim, eu te falo isso porque eu acabei de passar por um processo de frustração de safra e sei como isso é complicado quando você vai negociar com credores para você tentar achar solução. E pior do que isso, o próprio credor acaba sendo muito impactado com a circunstância que é gerada pela instabilidade do sistema. Então, assim, eu entendo a questão de gestão de risco. Aliás, ela sempre esteve em cima da mesa como prioridade número 1 quando a temática é crédito, mas eu tenho visto que a maior dificuldade que a gente tem hoje é de levar essa gestão de risco a uma sensação de segurança para que haja funding. Porque o problema não é a gestão do risco, é a sensação de segurança que ela gera. A gente tenta conectar, tá? Essa questão para mostrar a possibilidade, gente, e é o que a gente faz no evento, né? São as sessões divididas exatamente para isso. Gente, vamos olhar, né, para onde tem dinheiro e não vai acabar o dinheiro. Que é o mercado de capitais. Exato, vamos olhar para isso. Não que banco vai acabar o dinheiro, mas ele vai ficar muito mais seletivo. Exatamente, as taxas estão maiores. Onde vocês podem ter mais ganho e mais benefício? Vamos olhar para isso. E aí, muito até da fala do Davi sempre, né, pro lado de mercado de capitais, o que as empresas, as indústrias menores e as revendas, os distribuidores podem fazer internamente e é um processo educacional nosso. Frase aqui na última... Para se preparar para ir para o mercado de capitais, né? Para se arrumar a casa para ir para lá. A frase emblemática que o Davi trouxe na última, na oportunidade que ele teve aqui, a gente até fez um reel com ele, tá até na página do 34 na Galápagos, ele falou assim, que é nos momentos de dificuldade que a gente tem que se reinventar. Quer dizer, as dificuldades Você vai chorar ou vai vender lenço? Nos move, exatamente. É a hora de você realmente apresentar. E aí eu pego aqui Pega o gancho aí, que eu já tô com o meu aqui também. Conta uma história interessante aí de participantes. Pode até contar aquela nossa aí. Que eu gostei não, já contei. Diz ela que eu tomei o microfone durante o evento e desafiei um palestrante. Mas que coisa feia. Não devia ter feito isso, não. Hoje você é uma pessoa diferente, eu fico feliz por isso. Eu não devia ter feito isso, não. Se bem que eu gostava de fazer essas coisas. E eu espero que... tem uma frase que diz o seguinte, que o mal que se fez se paga com o bem que se faz, né? Então, quem sabe eu fazendo melhor daqui para frente, eu não apago um pouquinho. Que bom. Não, já tá. Mas conta uma história que você acha que marcou, né? Enfim, desses anos todos. Pode ser um momento mais pessoalmente, uma realização, enfim, o que te... Vamos falar um pouquinho mais de você aí, dessas experiências todas. Dentro do crédito, né? Porque esse é o nosso público, né? Que nem eu falei para você, a minha vida pessoal se mistura ao Conacred, né? Enfim, então é muito gratificante ver. Você sabe que é o que eu vivo todos os dias, mas eu não vivo isso sozinha. Eu tenho uma equipe que vive isso comigo hoje. Claro. Lá atrás era eu, aí foi juntando outro. Tem, né, a Betânia que está comigo desde o primeiro evento, e aí foi juntando. Hoje aqui eu trouxe mais duas maravilhosas, né, que estão ali com a gente também. Eu até, se tivesse microfone aqui, eu tinha colocado elas aqui para ficar mais bonita ainda o evento aqui. E, enfim, eu não vivo isso sozinha, né? É um sonho que veio para o meu coração, que eu comecei a sonhar e que outros corações começaram a sonhar e realizar junto comigo, sabe? E é gratificante demais ver hoje que quando eu comecei o primeiro café do Conacred, que a gente fazia um café
café bem pequenininho, que você estava lá nesse primeiro. Inclusive, você e Eduardo Kuhlmann foram os nossos primeiros investidores, né, nessa área. Mais ele que eu, pode ter certeza. De lá para cá, ver que lá a gente começou com 60 pessoas e um sonho. Hoje a gente... Hoje a coisa foi evoluindo tanto... Aquilo? 18. Pois Novembro de 18. Olha só, ontem fui tomar um café com um amigo. Meu primeiro filho não tinha nem um ano ainda. Pois fui tomar um café com um amigo, que é o Luciano. O Luciano era da Dow, agora ele está na Cultivo, uma empresa de financiamento agrícola lá, muito interessante também na área de café. E a gente conversando, e aí, nessa época, eu fiz uma apresentação nesse evento e eu falei sobre tokenização. Todo mundo achava você meio louco. Não, eu ainda sou. Mas não, gente, você é visionário. Aí eu fiz uma apresentação sobre tokenização, porque eu fui estudar na Inglaterra, em Oxford, e foi onde eu entendi naquela época a tecnologia de blockchain e como que existiam aplicações estratégicas com base na tecnologia. E aí eu criei um modelo da primeira moeda do crédito agrícola, né? Que eu chamei lá na época de Brazilian AgroToken, que era BAT, ou GiraCoin, como muitos que acabaram chamando e tal. Aí eu fiz um almoço aqui em São Paulo, no Rubaiá, e chamei uma série de pessoas, né? E o Luciano estava lembrando isso ontem. E uma dessas pessoas foi o Anderson Nakashi. Aí o Anderson, que trabalhava na Dow, já estava na Corteva, não sei onde é que ele estava na época, depois saiu de lá e fundou a AgroToken, quer dizer, uma companhia argentina, mas no Brasil ele era o header, o líder, não sei o quê. E até hoje, pra você ter uma ideia, já são 7 anos depois, o AgroToken ainda é uma proposta visionária. Agora, você imagina a gente fazendo um café... Há 7 anos atrás, falando de token, de tokenização do crédito, de token de transformar em moeda um grão de soja. Meu objetivo era transformar em moeda um grão de soja. Quer dizer, isso de uma forma ou de outra, isso força a barra da evolução, não força? Sabe o que eu me lembro? Um maluco igual a gente? Não ajuda? Sabe o que eu me lembro? Em 2019, no primeiro evento maior, você dando o cheque do 1 milhão. Putz, não fala. Olha, é meme até hoje. É meme, gente. Vamos contar esse caso. No meu livro eu falo dele. Você fala? Não, eu tenho que contar esse caso, Pri. Não, eu não vou resistir. O podcast é contador de história demais. Não é para cortar, não, é para deixar. Tá bom. Sabe o que aconteceu? Eu fiz um fundo de investimento. Chamava Gira. O fundo era Gira. Depois virou Gira Galápagos. A Galápagos foi o primeiro investidor do fundo, mas chamava Gira só. E eu tinha um objetivo. Eu queria emprestar dinheiro, porque prestar serviço, eu falava, isso não vai dar certo, isso vai dar certo, eu quero emprestar dinheiro. Aí fiz o fundo, eu tinha uns investidores que eu tinha ganhado um prêmio da Embrapa e tal. E aí, falei, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que a gente tem capacidade de dar dinheiro. Aí mandei imprimir 1000 cheques de R$1 milhão. Aí estava lá, R$1 milhão, Gira, troca. A gente acho que usava cheque ainda naquela época, né? Hoje ninguém mais usa cheque nem para comprar apartamento. Mas tinha cheque. Aí, o que eu fiz? Eu fui no evento e falei... Maíra, eu quero sortear R$5 milhões do seu evento. Aí ela levantou, regalou o olho assim e falou, sério? Eu falei, sério. Aí, aqui o cheque de R$1 milhão. Aí, sorteava. Aí o Pigoso ganhou o cheque, ele levantou lá, veio dar R$1 milhão. Não tinha R$1 ainda no fundo, mas eu tinha fé que ia ter. Depois teve, tá? O cheque não era sem fundo, não. Eu falo isso no livro, era uma profecia. Depois lá no evento que foi do Andava, aí eu mandei fazer uma parede inteira com cheque. Esse cheque, eu tenho ele até hoje, tá? Tem até foto dele. Tem foto dele. Tem no livro, tem a foto do cheque. Não tem, eu não botei foto nenhuma no livro. Mas assim, eu vou botar no meu Instagram depois. Mas a gente tem foto de você entregando o cheque lá na Depois você manda pra mim? Eu vou caçar, vou pedir pra Bia caçar pra gente lá em 2019. Distribuindo cheques de 1 milhão. Não, você não sabe da maior. Você é o meme, você sabe que você é o meme do crédito, né? Por conta dessas situações. Não, você não vai entender. No dia que eu fui negociar com o Santander para vender o Gira, e aí tive uma reunião lá de 3 horas no 27º andar, toda a pompa e circunstância. Eu meti a mão na mochila, tirei um cheque e entreguei pro vice-presidente do Banco Santander. Falei assim, se você precisar de dinheiro, você pode falar comigo. Você acredita, Pri, que eu fiz um negócio desse? Você acredita? Não, eu falo isso no livro. Tá lá para quem quiser ler, ué.
Quer dizer que eu sou um meme do crédito. Você é o meme do crédito por conta dessas visões. Tomara que isso não seja pejorativo. Eu tenho certeza que em algum momento deve ter sido, mas vamos transformar esse meme em algo positivo. Me conta mais agora, vamos falar sobre essa questão da inovação e do futuro. Como é que veio essa questão do Roadshow? Acho que isso acrescenta muito, Cara, você sabe que eu vou falar do Roadshow, que é um prazer para nós, a gente ama fazer, mas a gente tem muito mais do que isso, né? Ah, é? Como a gente não é, como eu te falei lá no começo, a gente se descrevia como um evento, mas hoje a gente é um hub de soluções. Então, o que a gente fez, né? Veio a pandemia e aí muita gente começou a ficar mais à distância, como a gente tinha transmissão ao vivo e tal, as pessoas do interior, os analistas principalmente, ficavam, os gerentes vinham, os analistas ficavam. E um desejo deles que a gente percebeu na inteligência competitiva, né? Entendendo, conversando, entendendo, era vivenciar essa experiência que é o Conacred. O Conacred não é um evento, é uma experiência. Então, o que a gente fez? Putz, em 2023, cara, 22 para 23, nós precisamos levar isso aqui para eles. Um pouquinho, lógico que não dá para fazer o que a gente faz aqui. Até porque você estava tendo muitos que estavam ficando à distância. Exatamente, a gente precisa levar isso aqui, esse networking, né? Esse papo, esse relacionamento. Nós precisamos levar essa experiência para eles. E aí nós começamos em 23 a rodar. E aí 23 foram 5 praças, a gente fez Piracicaba, Londrina, Cuiabá, Goiânia e ajuda eu aí, e Uberlândia. Fizemos esses 5. Foram em Uberlândia e não ligaram pra mim, né? Ah, gente. A gente tava indo pra Uberlândia. Você podia ter aparecido lá. Não, você tava quietinho naquela época. Eu tô no mundo. Você tava quietinho naquela época, que eu sei. E aí, né, puxa, que legal. Gostamos muito dessa experiência de, né, levar. A gente fez... Teve sucesso. A gente vai rodando. Durante aí o ano 24, você vai em vários lugares. Como 24 eu tive a minha caçulinha, aí a gente fez só 3, né? Porque ela ainda era muito pequenininha, mamava ainda. Então eu ia e voltava no mesmo dia. A gente fez Campinas, Cuiabá e Goiânia. Cuiabá e Goiânia são praças que a gente volta todo ano, porque a gente já tem um público muito fiel, cresceu muito, né? E o pessoal quer ver a gente. É muito legal. São praças muito boas. E aí, esse ano a gente fez 6. Esse ano a gente foi para Ribeirão, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, a primeira vez no Mato Grosso do Sul, primeira vez em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Londrina também esse ano. Então, a gente vê... Mas aí, além disso, o que a gente fez lá em 23? A primeira premiação do Crédito Agro. Depois do cheque de 1 milhão. Depois do cheque de 1 milhão. Mas assim, a ideia a premiação foi a do Davi, né? Não, foi o Awards, que a gente tem todo ano. Tem o Awards? A gente tem uma premiação que é construída para que seja o selo o endosso de que aquele profissional é um profissional que é proativo no setor, é proativo, é referência e constrói para o setor, para deixar um legado. Quem ganhou esse ano, você lembra? Em 23 foi o Natal. E aí, vendo o nosso roteiro, vou adiantar uma parte. O que a gente viu com isso? Por exemplo, o Natal Vidal, na época, estava numa indústria bem pequena e, assim, tinha 1 ano de crédito ele. Menino visionário. Ele já passou por 3 empresas. Depois disso, sabe? Ele foi contratar... O líder dele saiu, levou ele. Aí saiu de novo, levou ele. Entendeu? E ele foi crescendo de cargo nesses últimos 3 anos. Né? Por quê? Porque ele viu... Não, eu preciso fazer alguma coisa aqui para melhorar a minha empresa. Para melhorar o meu dia a dia. Não é nem empresa, o meu dia a dia. E aí ele fez uma planilha para analisar crédito. Conversando com 1 ano de crédito. Olhar de fora, né? Menino de 20 e poucos anos, sabe? O olhar de fora é sempre muito importante. E aí ele conseguiu montar isso e, enfim, então é muito legal ver que o setor avança e que tem gente no setor que é proativo para fazer, para construir esse legado também, né? Que senão a gente fala, pô, Davi daqui a pouco vai querer se aposentar em algum momento, né? A gente não quer deixar, mas ele quer, uma hora ele vai querer, né? E aí, quem é que vai ficar? O que é que a gente está construindo para ficar, né? Tem muitas mentes brilhantes, exatamente. Então, a gente está nessa linha, trazendo, né, mais. Foi o Natal e... Ai, gente, me ajuda de revendas, quem que foi? Olha lá, as meninas. Eu tô pedindo ajuda dos universitários. Que bom. A Ana foi ano passado. É um por ano? A gente tem... O Wesley foi ano passado, de indústria. O Rafael ano passado, da Terra Magna. A gente faz dentro do evento.
A gente faz a premiação dentro do evento. São 4 categorias. Não tem votação. É análise de projeto já concluído e implantado. Que bacana. Ah, foi a Nutrim. Patrícia da Nutrim, que ganhou de revenda. Me conta uma coisa aqui. A gente, inclusive, vi que um dos temas aí vai ser justamente inteligência artificial para esse ano, pro evento. A gente fala Como é que você acha que a inteligência artificial vai impactar o setor, né, nesses próximos anos? Você viu alguma coisa, alguma tecnologia que você está de olho, né? Como é que você vê isso aí? Olha, a gente tem observado e ouvido que as pessoas já estão em implementação, sabe? De algumas ferramentas e algumas plataformas. Até então... Você fala de análise de crédito? De análise com IA e... Agora, assim, até então, não foi nada muito para frente que tenha ficado, a princípio, que eu tenho ouvido falar, tá? Mas eu sei que existem coisas em testes por aí. Até ano passado a gente recebeu um case... que estava em implementação, em testes e análise, até falo isso porque exatamente esse teste acabou não virando, não foi muito para frente. Tem muito ainda para poder, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Tem muita coisa. Eu vi aqui que vocês estão com uma meta ambiciosa para 2030, que é se transformar no principal ecossistema ali do crédito no agro. Vocês já pensaram em spin-offar alguma coisa, algum produto? Então, vamos lá, a gente tem... Nós já somos, se a gente falar... a maior comunidade da concessão de crédito agro, a gente fala América Latina. Mas, assim, se a gente olhar que nenhum lugar do mundo tem esse financiamento como funciona, o Brasil já é do mundo. Com certeza. Então, né, se a gente olhar por esse lado, né? E, assim, como a gente vem numa crescente muito grande nesses últimos anos, principalmente de 22 para 23... Você supõe que tem quantas pessoas estão nesse ecossistema hoje? Daqueles que acompanham o Conacred, daqueles que se envolvem? A gente tem na nossa base cerca de 7 mil e-mails. 7 mil pessoas. Na nossa base. Mas é mais que isso. Eu acho que a gente deve passar de uns 12. Parece ser pouco, mas é um nicho muito específico, né? Sim. E é onde roda todo o dinheiro do crédito no Brasil, né? Exatamente. E os bancos se aproximaram também de vocês. A gente tem uma parcela grande de bancos e cooperativas de crédito crescente nesses últimos anos. Tanto de cooperativas de crédito e bancos, quanto de cooperativas agro também. Quando aí deu aquela mudada na legislação e eles começaram a ofertar crédito também, mas, né, eles acabaram começando a vir muito para o evento também. E aí, dessas inovações que você fala que a gente tem, né, e que a gente tem realmente, o evento... Dentro do evento, a premiação, o roadshow, que a gente viaja bastante. Ano que vem, provavelmente, a gente faça 3. E esse ano tem novidade chegando. Opa. Você tem o livro aí, a gente tem o primeiro livro de crédito sendo lançado no evento esse ano. Que maravilha. Isso aí é coisa de advogado. Mas vamos lá. Não, gente, é coisa de contribuição educacional para o setor. Não tem nada de advogado. Tem que escrever livro mesmo. O meu está aqui falando em livro. A gente tem um quadro especial aqui que é o Enfrentando o King Kong, né? Para quem não teve oportunidade, o livro está disponível nas lojas virtuais aí, na Amazon, no Kindle. Vale a pena ler o livro, principalmente porque a gente fala de toda essa trajetória dos últimos 10 anos, que cada um foi vivendo de uma forma. Você está contando como você viveu isso do lado do Conacred, eu conto como eu vivi. Eu até fui um pouquinho mais para trás ali. Eu falo eu comecei a falar desde quando eu nasci ali, né? A Pri, eu falei, Pri, lê a primeira frase do livro aí. Aí a Pri pegou o livro, quando ela leu, falou assim, você pode não acreditar, mas eu sou filho de uma freira. Aí ela pegou o livro e soltou o livro. Como assim? Mas quero verdade. Já quero ler. Enfim, antes de encerrar, eu quero fazer esse quadro. Eu escrevi o livro, eu falo sobre vários desafios, eu falo sobre várias derrotas, sobre recomeços, sobre o que significa empreender, né, nesse setor gigantesco que é o agronegócio. E eu ouvindo você, como eu acabei de ouvir, vejo que você também teve que enfrentar enormes monstros, enormes King Kongs para sair de um eventinho, não falo pejorativamente, mas um evento tamanho. De menor proporção, de um grupo grande, que era o Informa, mas que era, sei lá, algo absolutamente 60, secundário, para tornar esse evento dessa magnitude, que eu acredito realmente que é o principal elemento de conexão dos stakeholders, né? Então eu te pergunto, qual foi o seu maior King Kong, né? Aquele desafio que parecia impossível de superar, né? Quando você estava construindo tudo isso, e como você encontrou, né, forças para fazer isso, porque a gente sabe que empreender não é fácil, né? Tem hora que todo mundo pensa em desistir. Né? Agora pensa que... Vamos reviver a história comigo? Não foi aquela hora que eu cheguei lá e tirei o meme do crédito. Isso daí foi a saia justa. Agora, o maior desafio, agora pensa, a gente vivendo
o nosso negócio é um negócio relacional. Né? É onde as pessoas se encontram, é onde as pessoas estão, é onde as pessoas se dão as mãos, é onde as pessoas conversam. E aí veio uma pandemia. Eu imaginei que fosse por aí. O nosso negócio é um negócio relacional, por natureza. Como é que eu vou fazer para sair desse trem agora? Tudo fechado? Tudo fechado. Não, e assim, e quem me anunciou isso... E eu falo, gente, eu tenho muita admiração pelo Fernando Pimentel. Uhum. Ele é né, ele foi também, desde a tua época lá de 2015, os primeiros. Ele me liga um dia, em fevereiro, e o evento ia acontecer... Né? O evento ia acontecer em junho. Ele me liga e fala assim, eu me lembro o caminho, eu estava deixando meu filho na escola, eu parei o carro para atender. Ele me liga e fala assim... Escuta, eu tô com o teu contrato aqui, ele é nosso patrocinador desde sempre, né? Tô com o teu contrato aqui, já assinei. Mas você tem alguma coisa com essa questão do Covid? Aí eu assim, fevereiro de 2019. Você me diz sobre o que... Nécia, 19 né? ou 20? De 20, desculpa, de 20. Aí eu assim, gente... o quê? Pra falar sobre isso no evento? Nécia total, né? Ignorante. Aí ele, não, porque a pandemia... Você acha que esse Covid chega aqui? Eu tenho certeza e não vai demorar muito tempo. Fevereiro de 20. Março. Eu nem imagino. Você tá acompanhando... Eu sou o gestor de risco. Por nascença ele, né? Eu sou nato disso. Estou acompanhando tudo, não vai demorar. Vai chegar aqui e você não vai fazer evento esse ano. Eu imagino. Como assim? Nunca? Pois é. Chegou a pandemia. Fechou tudo. A gente já tinha contratos fechados. A gente já tinha contrato de fornecedor fechado. A gente não tinha um caixa... Porque era muito pequeno ainda, né? Era uma empresa muito pequena ainda. A gente tinha feito um grande evento, tinha sobrado alguma coisa para manter a empresa ativa. E o que mantinha era o que entrava naquele tempo, né? Entrava e saía. Contrato, exatamente. E aí eu fiz, cara, e agora? E agora nós vamos ter que fazer o que a gente sabe fazer, conteúdo. A gente vai ter que... Aí começou a história das stories, das lives e Instagram. E aí aquilo que naquela época parecia que ia ser algo que ia derrubar, foi o nosso maior potencializador. Mas que no fim a gente precisou de muita força e fé. A gente fazia live toda semana, trazia gente toda semana, eu, né, com todo mundo em casa, eu sozinha, era eu e a Betânia, e a gente, Betânia, quem que a gente vai chamar agora essa semana, e o mês que vem, e não sei o que, e aí... Muitos especialistas, muitos temas diferentes, toda semana fazendo live. E aí a gente fez o primeiro evento de estúdio, foi só transmissão ao vivo, mas em estúdio, né? A gente encontrou alguns palestrantes que estavam com a gente, outros à distância. Foi aí que a gente potencializou. Algo que começou com 60, 80 pessoas, tomou uma escala diferente. Era muito difícil para as pessoas abandonarem lá seu dia a dia para poder vir para São Paulo para um evento de crédito, que na verdade... E aí parou tudo, né? Nem podia. Não, e outra coisa, na verdade, por mais que ele já tivesse algum respaldo, uma empresa mandava uma pessoa, quer dizer, a pessoa que tinha acesso àquela informação, talvez não reverberasse aquela informação com todo o conteúdo, e aí quando você realmente disponibiliza isso, estrutura para que isso seja disponibilizado para todo mundo, realmente isso ganha uma escala tremenda. Mas na hora você não vê. Te digo que aí vem a mente vamos falar do Davi, né? Aí vem a frase da vida. É no aperto que a gente consegue. A gente vai vender lenço. E aí vem a mente empreendedora, do tipo, e agora? Como é que eu vou fazer? Com os contratos que eu tinha, não, bora trabalhar. É ligar. E aí de vez em quando eu brinco com as meninas, eu vou ligar e pedir dinheiro. E aí, não é que eu tô pedindo dinheiro pra alguém, mas eu tô vendendo uma solução, tô falando, olha, isso aqui que eu tenho pra te entregar. Você topa botar uma grana aqui pra me ajudar a tirar esse negócio, né? A levar. Papel. E aí, no fim, o que eu faço, foi aí que a gente fez. Eu sou um pedidor de dinheiro. Assim, eu só faço isso. Eu peço dinheiro da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas, em compensação, pedem-me dinheiro mais do que eu peço. Ai, que bom, porque aí eu não cheguei 4 nesse filhos, lado. Né? Eu tenho 3 ainda tão pequenos. Mas, Maíra, que alegria te receber aqui no 30 do 4. Que honra estar aqui contigo. Eu agradeço. Primeiro peço desculpa pelas saias justas que causei a você e tantos no caminho. Eu dou risada. No dia foi saia justa, hoje é história. História. Coisas do meme, né? Mas, enfim,
Muito obrigado, foi uma delícia esse papo, foi assim, super agradável. Espero que você tenha muito sucesso esse ano no evento. Obrigada. Aconselho a todos que assistam o conteúdo. Espero você lá Pois e vocês eu espero um dia ser faço convidado para palestrar lá, né? Eu tento, mas assim, a gente já que está pedindo dinheiro, pede uma vaguinha para falar também, né? A gente recebe bastante disso. Pois é, mas enfim, muito obrigado, foi um prazer, desejo a você um evento maravilhoso esse ano e tenha certeza que a Galápagos Capital está de olho nesse mercado, a gente quer se aproximar, quer dizer, a Galápagos quer se aproximar disso e na medida do possível vamos estreitar esses laços aí, porque o mercado de capitais precisa justamente de uma educação, né, de informações, Estamos de conhecimento para poder e já posso avançar. Dar um spoiler? Pode, claro. Tem algo sendo batido. Sabe, a gente fala do bolo, né, que está no forno. Ainda não abriu o forno, mas está sendo batido algo muito interessante para ser revelado no evento na linha do educacional. Que bacana. Bom, então essa é Maíra, ela é a fundadora, né, a mente por trás do principal evento de crédito no agronegócio, e para nós aqui do 30 do 4 foi um prazer te receber. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, eu te agradeço. pessoal.